Olá, chamo-me Rosa Moreira, sou agrónoma, sou criadora e gestora de conteúdos da Cientista Agrícola e hoje, numa colaboração com o projeto Pacto, que é cofinanciado pela União Europeia, vamos continuar então esta série de conversas com agricultoras portuguesas que, de alguma forma, beneficiaram dos apoios fundos europeus para a sua exploração agrícola e para, no fundo, incrementar o seu negócio agrícola. Esta é uma série de 10 episódios e este é o segundo episódio, onde então teremos a oportunidade de falar com uma agricultora que ocupa aqui uma posição de destaque, no sentido de ter aqui um papel importante na gestão da sua exploração agrícola e, nesse sentido, vamos estar à conversa com ela para perceber aqui algumas dificuldades que ela possa enfrentar no seu dia-a-dia, de que forma é que as políticas, a política agrícola comum beneficiou a sua exploração, conhecer aqui um pouco da sua história, do seu dia-a-dia na sua exploração. Eu hoje estou à conversa com a Fátima Morim, que é sócia-gerente de uma empresa existente há 20 anos, que está então situada na freguesia da Estela, na Póvoa de Varzim. Aqui trabalham cerca de 7 pessoas, maioritariamente estamos a falar aqui de produção de hortícolas em semi-hidroponia. Temos 2 hectares a coberto e 1,7 hectares em ar livre. Essencialmente, então, produção de tomate em estufa e courgette em ar livre. Tem aqui uma experiência recente numa cultura que é saboia, que é, no fundo, uma brássica conhecida também por couve lombarda. Esta propriedade agrícola tem aqui uma particularidade que detém, neste momento, então, certificação Global Gap. Fátima, muito obrigada por nos receberes na tua exploração. Estou curiosa por saber aqui um pouco mais sobre a tua exploração. Gostava de começarmos aqui a nossa conversa por falares aqui um pouco sobre ti, de como é que surgiu esta ligação com a agricultura e este projeto. Gostava que falasse aqui um pouco sobre isso. Pronto, então, o meu nome é Fátima e eu sou detentora desta empresa conjuntamente com o meu marido, portanto é uma sociedade que iniciou há cerca de 20 anos, quando nos conhecemos, ainda solteiros, e na altura entendemos que de futuro formámos uma empresa de hortícolas e então na altura fizemos um projeto de investimento através então da política agrícola comum. Isso não é nada mais, nada menos que um compromisso que fazemos com o Governo, com o Estado, para produzirmos num período mínimo de 7 anos para mais, e também o compromisso de darmos lucro ao país com a produção que temos, criar postos de trabalho. Pronto, e assim fizemos. Somos os 2 agricultores e eu pessoalmente agricultora por herança cultural. Os meus pais, os meus avós eram agricultores, portanto, e a paixão pela agricultura, pela natureza, vem desde criança. E o que é que te motivou a escolheres, em particular, esta cultura? Sei que produzes também a courgette, mas o tomate em si, e a semi-hidroponia, porque aqui estamos numa zona em que a produção hortícola é bastante forte, mas a semi-hidroponia não é assim tão frequente quanto isso. O que é que te motivou? Pronto, esta empresa, que é Henrique e Fátima Sociedade Agrícola Limitada, portanto, somos também sócios de uma OP, que é a Organização de Produtores, chamada Carme Silvéria. É sediada em Torres Vedras, tem uma filial cá, em Estela, Póvoa de Varzim, mas, sendo ela então sediada em Torres Vedras, fizemos algumas visitas à produção hortícola em Torres Vedras e verificámos que eles, já há 20 anos, estavam a mudar a produção de solo para a semi-hidroponia, porque há inúmeras vantagens. E a principal vantagem é conseguirmos controlar toda a nutrição e fertirrega da cultura, diminuindo os gastos de água e conseguindo nutrir a planta no seu estado vegetativo com as necessidades que ela tem. Uma das grandes vantagens foi essa. Depois fomos apercebendo de inúmeras também, que uma delas é o facto de não haver tantas umidades, porque não se encharca o solo, não há umidades sob solo. E o tomate é uma cultura muito sensível. Sensível a fungos, nomeadamente mildios, botrytis, e deste modo evitamos 90% da aplicação dos químicos, pelo facto de estar uma planta praticamente isenta de umidades. Também, claro, que apetrechamos a exploração de alguns pormenores, como insuflação de ar entre 2 plásticos, como ventiladores, que ajudam efetivamente a que não haja umidades que depois, aliadas à temperatura, vão causar fungos. Ao longo destes 20 anos da tua exploração, certamente passaste por alguns desafios
quer sei lá, de escoamento do produto, outro tipo de questões que possas ter sofrido, até a questão do clima, acaba por influenciar a tua produção. Gostava que falasses aqui um pouco, se tivesses que enumerar quais os principais desafios ao longo destes 20 anos, quais é que seriam aqueles que destacas, que enfrentaste? Pronto, o principal desafio que temos na horticultura, nomeadamente, é termos sempre despesas certas ou mais de cá certas e não termos uma receita certa. Ou seja, tudo o que vendemos não tem um preço fixo. Isto é a lei da oferta e da procura. É geral. Mas, obviamente, temos sempre que procurar uma solução para determinado problema ou desafio. E então, uma das soluções que procuramos e encontramos é certificar o produto para que ele possa ser mais valorizado, para que eu possa ter uma receita mais apetrechada, digamos assim. Pronto, outro dos desafios que temos e que enfrentamos anualmente são realmente os ventos predominantes nesta região, que quando são fortes, obviamente que podem nos causar algum estrago, já me aconteceu por 2 vezes, mas temos que enfrentar o desafio e procurar novamente uma solução, reerguer a exploração e tornar-nos mais fortes com isso, se calhar reforçando um pouco mais a exploração. Estas conversas, elas pretendem, no fundo, também falar aqui um pouco sobre a política agrícola comum. Disseste também que esta exploração, ela beneficiou dos apoios. De que forma é que estes apoios europeus acabam por ajudar-te a desempenhar as tuas funções na tua exploração? De que forma é que os apoios europeus te ajudam também nas estratégias aqui do dia-a-dia? Nós, quando recorremos aos apoios europeus, é precisamente para dar bom uso a esses apoios europeus, que eles são destinados efetivamente a esta atividade, ou a outra, mas neste caso a esta atividade, e que se não os investirmos, eles retornam ao seu ponto de partida. Eu recorri a esses fundos europeus, com o compromisso que tínhamos, que eles nos incutem, que temos regras para cumprir, regras essas que, a curto e médio prazo, se refletem às vezes num aumento de produção, numa sanidade cultural, portanto que acabamos por ter uma cultura mais sã, evitando também a aplicação dos químicos, como referi inicialmente. Quando fazemos um projeto com uma visão de uma determinada alteração, ou estrutural, ou cultural, e deparamos também com regras que temos que as cumprir. E essas regras depois ajudam-nos também a ter uma melhor qualidade de vida, de trabalho, para nós, para os colaboradores, para as plantas, para o consumidor. Então consideras que finalmente são úteis? São úteis, sim. Agora, gostava de falar aqui um pouco sobre a sustentabilidade da tua exploração agrícola. Nós sabemos que atualmente a sustentabilidade está na ordem do dia e é importante também que as práticas agrícolas elas sejam sustentáveis. Gostava de te perguntar que práticas agrícolas sustentáveis é que aplicas aqui na tua exploração? Uma das práticas agrícolas sustentáveis que cá temos são os Nesidiocoris. É um inseto predador de pragas, nomeadamente mosca branca, da tuta absoluta. Que são pragas muito predominantes na cultura do tomate? Na cultura do tomate, essencialmente, e também noutras, mas neste caso do tomate, portanto era prejudicial quando havia uma invasão dessa praga. Tendo cá os auxiliares, os Nesidiocoris, isso não me tem prejudicado de há uns anos para cá. Também o facto de ter a semi-hidroponia acaba por ser também uma prática sustentável, no sentido em que podemos nutrir a planta com precisão, com uma rega de precisão, que se torna muito mais eficiente a nível da água, do consumo de água para as plantas e de nutrientes. Temos vários pontos de análise e que nos permite saber, naquele dia, o consumo que a planta fez, o que é que ela necessitava mais a nível de quantidade de água ou de nutrientes e ajustamos através de um programa informático que temos aliado à máquina de fertirrega. Por acaso era essa questão que eu tinha a questionar a seguir, que era a questão da inovação e da tecnologia aplicadas aqui à tua exploração. Já falaste aqui de algumas coisas que no fundo são inovações tecnológicas. Existe assim alguma outra que destaques aqui na tua exploração? Bom, para além da rega de precisão, nós incrementamos também uns ventiladores que fazem ventilar o ar e a expulsão das umidades através das aberturas que todas as estufas têm, todas as naves. Também nós olhamos para cima e vemos que a estufa tem um plástico. Não se vê o segundo plástico que ela tem, mas tem 2 plásticos. Entre os 2 plásticos existe uma tubagem
que insufla ar. E esse ar insuflado entre os dois plásticos permite haver uma ruptura térmica, ou seja, não arrefece tanto de noite, nomeadamente inverno, e não aquece tanto no verão, durante o dia. Portanto, é bom para nós que andamos cá a trabalhar. Essas oscilações da temperatura é bom para a acabam planta. pela planta não sentir tanto, não é? Não sente o stress da temperatura e nós, colaboradores que cá andamos, também andamos mais à vontade a trabalhar. Esta série de episódios ela é feita e focada essencialmente então em mulheres que ocupam aqui um papel de destaque aqui na gestão da sua exploração. Tu já confidenciaste que esta exploração partilhas a gestão com o teu marido, que são os dois sócios. Eu gostava de te perguntar que, sendo tu mulher, empreendedora na agricultura, se achas que enfrentaste mais desafios por seres mulher aqui na tua implementação no setor agrícola ou não? Eu nunca senti discriminação por ser mulher nesta área. Também porque faço para que isso não aconteça. Acho que todos nós devemos tomar princípios e atitudes para a mulher não ser discriminada em setor algum. Se eu senti algum desafio e alguma dificuldade ao longo destes 20 anos na minha atividade, senti, quando estive grávida, por exemplo, uma limitação física que tinha, mas dependendo só mesmo da situação em si. À parte disso, sinto-me bem enquadrada na atividade hortícola. A Política Agrícola Comum ela tem aqui 10 objetivos. Um deles é promover a igualdade de género, que infelizmente ainda não há assim esse equilíbrio entre homens e mulheres na agricultura. Tu és um caso que de facto não sentes essa desigualdade, mas ainda existe essa desigualdade no setor entre homens e mulheres. Gostava de perguntar se achas que a Política Agrícola Comum ela acaba por, no fundo, minimizar esses possíveis desequilíbrios entre homens e mulheres. Qual é a tua opinião sobre o assunto? Tanto quanto sei, os apoios da Política Agrícola Comum estão abertos de igual forma para homens e para mulheres. É uma questão de se aderir e de se autenticarem como mulheres agricultoras. Gostava de perguntar, e dado que esta série de vídeos é feita por mulheres e também certamente muitas mulheres nos estão a ouvir, vamos imaginar que temos aqui muitas mulheres que gostavam de criar o seu projeto na agricultura e precisam aqui de alguns conselhos de alguém mais experiente como tu. Que conselhos é que darias a alguém que quer, no fundo, implementar a sua exploração agrícola, o seu projeto? É bem-vinda como mulher, como homem é igual. É exatamente igual para homem como para mulher. Ok, olha, és um ótimo caso que infelizmente não é assim em todas as mulheres. Gostava de perguntar aqui sobre o futuro da agricultura. A agricultura, fala-se muito de como será a agricultura daqui a uns anos. Estamos constantemente em mudança. Hoje em dia as práticas agrícolas elas são diferentes do que eram certamente quando tu começaste há 20 anos atrás. Como é que tu vês o futuro da agricultura daqui a alguns anos? Eu vejo um futuro promissor. Esta atividade é uma atividade primária, de que todos dependem dela, desde o produtor ao consumidor. É a sustentabilidade da economia, é circular. Eu disse que tenho 7 postos de trabalho nesta pouca área que tenho, considero que são sensivelmente 4 hectares, não chega lá. Mas há muitos postos de trabalho inerentes a esta atividade, desde as casas comerciais que vendem produtos hortícolas ou produtos para a atividade hortícola, os técnicos que dão acompanhamento no terreno, os gabinetes de contabilidade, do qual nós também temos acesso. Portanto, há muitos postos de trabalho inerentes à atividade hortícola. É um futuro promissor no sentido também em que estamos a falar de alimentação da sociedade. E temos nesta região costeira, que estamos aqui muito próximos do mar, um microclima muito favorável à produção hortícola. Temos áreas, por vezes algumas ao abandono, que podem ser exploradas e utilizadas precisamente para a produção hortícola. Reverter, no fundo, essa tendência. Minimizar também a importação de produtos hortícolas. Se temos produção local. Se temos aqui um microclima favorável à produção hortícola, se temos área disponível para a produção hortícola e se temos pessoas cá para que possam produzir e tornar também o produto mais económico para o consumidor. Eu também sou consumidora de outros produtos. Produzo tomate, mas compro outros produtos do que não produzo. E reparo que quando não estamos em época de produção nacional e temos necessidade de importar,
E esses produtos não só são mais caros, como têm menos qualidade. Portanto, produzirmos horticultura nesta região é favorável a todos nós. Agora, relativamente a melhorias, mudanças que gostavas de ver nos apoios, relativamente aos fundos europeus, posso-te confidenciar que a nossa agricultora anterior, do episódio 1, ela falou aqui do excesso de burocracia. Concordas? Que tipo de mudanças é que achas que poderiam ser implementadas destes apoios, quando um agricultor ele quer beneficiar desses apoios, que dificuldades é que sentes e de que forma é que podem ser melhoradas para que essas dificuldades não sejam sentidas quando se quer, no fundo, usufruir desses apoios? Pronto, existe realmente alguma burocracia inerente a um projeto de investimento. O que eu posso dizer é que, por vezes, quem está a analisar esses projetos nem sempre tem conhecimento de causa, da prática real, da atividade que está a ser analisado o projeto. E às vezes coloca entraves em determinados documentos ou pontos de análise ou até no exercício de contas, por exemplo. Que melhorias é que se poderiam ter para que este setor tivesse alguma evolução e se tornasse um bocadinho mais rentável? Ou mais atrativo? Há bocadinho falaste nos desafios, enumerei 2, mas realmente há um desafio que tem sido recente para qualquer atividade, nomeadamente a hortícola, que são os custos inerentes à eletricidade. Há bocadinho falei que implementámos aqui os ventiladores, os insufladores, tudo isso consome energia. Energia que nos últimos tempos tem sido bastante, os custos têm sido elevados. E tentar colmatar esses custos com, por exemplo, painéis solares, que podem ser incrementados num projeto agrícola, que até à data de hoje, ultimamente, parece que já houve essa incrementação, mas os painéis solares produzem energia durante o dia. Não significa que a exploração não consuma energia durante a noite. Sim. Para tornar mais eficiente, deveriam também ser incrementadas nesses apoios as baterias, que eu acabei por adquirir, mas a custo próprio. Ok, achas que poderia então ser uma ajuda? Precisamente para não desperdiçar o excesso de energia que em determinados períodos do dia os painéis realmente estão a produzir, mas que naquele determinado momento não estão a ser gastos e que podem ser acumulados numa bateria para ficarem ali de repouso e serem consumidos noutras horas do dia que não haja produção, mas que são precisos. Agora, para terminar, isto é uma curiosidade, certamente muitas pessoas que estão a assistir terão. Tens algum projeto em mente agora para o futuro, de aumento da tua exploração? Gostavas de implementar alguma iniciativa aqui na tua atividade agrícola? O que é que pretendes agora para o futuro? Tens alguma iniciativa? Nós existimos há 20 anos e não começámos com esta área que temos. Começámos com menos, fomos crescendo, todos os anos ou de 2 em 2 anos. Há sempre atualizações a fazer, quer a nível tecnológico, porque a tecnologia também foi uma das grandes aliadas desta atividade e, portanto, temos que nos ir sempre atualizando, implementando tecnologia, programas informáticos e crescendo também. Primeiro, concentrar na qualidade, mas também crescer na quantidade para que nos possamos tornar competitivos e, de facto, um dos projetos que temos em mente a curto prazo será tornar o ar livre encoberto para que se torne mais rentável e mais cómodo ao trabalho de qualquer colaborador que cá esteja, nomeadamente nós. Fátima, obrigada por nos receberes. Quanto a mim e para quem nos está a acompanhar, esta é uma série de 10 episódios onde, no fundo, estamos à conversa com 10 mulheres inspiradoras que ocupam aqui alguma posição de destaque na gestão das suas explorações agrícolas e, portanto, é isso que queremos mostrar, histórias inspiradoras e conhecer aqui um pouco dos seus desafios, das suas estratégias, da sua visão para o setor agrícola no futuro, algum conselho que queiram dar também a quem nos está a assistir e que queira, no fundo, também aventurar-se aqui no setor agrícola. Portanto, para quem quer continuar a assistir a estas conversas, não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube, o nosso Spotify também, para continuarem então, no fundo, aprenderem com as nossas convidadas e sentirem-se também inspirados por elas. Portanto, vejo-vos num próximo entrevista e até lá!